Olá, chicos e chicas, como estão? Aqui é o professor Marcos para a nossa segunda aula de espanhol. Na aula de hoje a gente vai tratar um pouco sobre pronúncia, vocabulário e passar algumas palavrinhas bem simples, né? Dias da semana e meses do ano, certo? Eu vou explicar a pronúncia, pessoal, de forma bem clara, porque eu quero que vocês tentem, que vocês pratiquem. Começando pelo alfabeto. O alfabeto espanhol, diferente do português, o alfabeto espanhol tem 27 letras, né? Tem uma letrinha que não existe em português, que é o ñ. O ñ, ele é o N com o tio em cima, né? E no espanhol tem outra diferença, que o espanhol ele não tem cedilha, né? A gente tem a letra, né, cedilha de, por exemplo, caçar, né? Lá eles não têm. E o alfabeto espanhol ele tem também dois dígrafos, que é o L, LL, e o CH, que é o CH, tá? Então por isso ele fica com 29 símbolos. O alfabeto espanhol ele é bem simples de compreender quando você entende o som de algumas letras que são diferentes do português. Eu vou passar para isso agora. Eu coloquei aqui em cima o alfabeto espanhol para que vocês possam acompanhar enquanto eu falo, e tem também no arquivo anexo tem o alfabeto e tem alguns exemplos de palavras de cada letra. Tratando da pronúncia, a pronúncia simplificada, né, do espanhol, ela é bem parecida com o português, né? Existem algumas palavras que têm a mesma grafia, entretanto a pronúncia ela é diferente. São palavras que você escreve igual escreve em português, mas quando vai falar o som é totalmente diferente, certo? Aí vamos passar aqui por cada letra do alfabeto, né? A letra A, o som é o mesmo, tá? Não tem diferença. Letra B e C também. Agora a gente chega no Che. O Che ele se escreve CH, mas ele se pronuncia como Che, como se fosse tivesse um T antes, né? Por exemplo, se eu falasse a palavra chico, eu escreveria Chico, mas falaria chico, que é o que? Menino, né? Chica, menina. O D não tem diferença. A letra A ela é um pouco mais fechada do que no português, então não se fala E, se fala E, tá? Usa-se o E. F não tem diferença. O G tem uma curiosidade. O G, se ele for seguido das vogais E, O ou I, ele tem som de R. Estranho, né? Mas é assim, ele tem som de R, por exemplo. E é um R dobrado, é um R que vibra, né? Por exemplo, se eu escrevesse a palavra girar, eu não leria girar, eu leria girar, né? Girar. Percebam a vibração do R, tá? Já com a letra A e a letra U, ele tem som de G normal, tá? O H, ele é chamado de H, a letra H, H. Ela é muda, ela não tem som, tá? Diferente do português, que às vezes ela tem som, né? Ela é totalmente muda em espanhol, tá? Temos o I, né? Normal também. O J vem uma curiosidade. O J, ele sempre vai ter som de R. Então nunca vai ser, a palavra nunca vai ser João, tá? Vai ser Juan ou Juan, né? Por exemplo, a palavra carón. Carón, a gente escreve C-A-J, acento agudo no O, N. Carón, mas se fala carón, como se tivesse dois R's, tá? A letra L, outra curiosidade, ela nunca vai ter som de U. Então você nunca vai usar o L como se fosse um U. Sempre vai ter o som de L, tá? Lago, calça, mal. Percebam, mal. Não se fala mal. M-A-L. Mal, bem. Mal. Em espanhol, mal. O L sempre vai ter esse som, tá? Aí a gente chega no dígrafo LL, né? O ilha, que seria o LH do português. O som é o mesmo, certo?
Temos o M, o N e temos o NE. Esse NE, que é o N com tio em cima, ele tem o som do NH. Por exemplo, se eu falasse carinho, carinho, fazer carinho. Em espanhol, carinho. Certo? Ou, por exemplo, pronto, Espanha. A gente escreve Espanha, E-S-P-E-N-H-A. Não, desculpa, Espanha não. Espanha, E-S-P-A-N-H-A. Mas em espanhol se escreve E-S-P-E-N, que é o N com tio, A. Errei de novo. Errei. Espanha. E-S-P-A-N com tio, que é o N, letra A. Espanha. Certo? Então tem essa diferença para vocês. Vocês vão ver muito isso em textos, tá? Essas letras, elas aparecem geralmente em textos. Certo? Então é importante, quando vocês estiverem praticando pronúncia, tentando ler, saber direitinho o som de cada uma. Depois do N, a gente tem o O, o P. Eu espero que vocês não riam agora, tá? Mas o Q lá, ele não é chamado de Q, ele é chamado de Q. Q. O R, sempre vibrada, tá? R. Ratón, carinho, mar. Marcos. Mi nombre es Marcos. Meu nome é Marcos. Percebam o som. Marcos, Marcos. Tem a diferença, tá? O S, que sempre vai ser pronunciado o S como se fossem dois S, tá? Então ele nunca vai ter som de Z. Você vai escrever casa, mas vai ler caça, tá? Então não, S nunca tem som de Z. Prestem atenção. O T, U, aí nós temos o UB, que seria o V. Algo bem interessante, gente. O V, ele não tem som de V. Não existe o som do V na língua espanhola. Ele sempre vai ser pronunciado como um B. Então, se eu falar a palavra vaca, vaca, eu me refiro a uma vaca. Em português a gente escreve vaca, V-A-C-A. Em espanhol você vai escrever V-A-C-A, mas vai ler como se o V fosse um B. Vaca. Tá? Temos o X, que seria o X. Sempre se pronuncia como no som de táxi. É existir. Certo? Temos o W, que é o W. A Y, que é o Y, tá? Ou I. Pronuncia-se como um I, mas em alguns casos, em algumas localidades, ele tem som de D. Por exemplo, oi, yo, certo? Vai variar muito da localidade. E o Z, lá ele é chamado de zeta. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, não existe o som de Z. O S ele tem som de S, nunca de Z, né? E o Z também não tem som de Z. Ele sempre vai ter som de S. Não existe o som Z em espanhol, tá? Por exemplo, se eu escrevesse a palavra Zaragoza, eu vou colocar aqui em cima como é que ela é escrita e como é que ela é pronunciada, né? Zaragoza, eu escreveria Zaragoza, mas eu falaria Saragossa. Saragossa. Certo? Então é algo a se atentar, tá? Eu espero que vocês tenham praticado. Peguem no arquivo os exemplos de palavras e tentem praticar com a sonoridade de espanhol para vocês mesmos, só para tentar, tá? Coloquei também abaixo alguns exemplos, né? Eu espero que vocês deem uma olhada nos exemplos, também estão bem fáceis de tentar, tá? Eu coloquei, tem como a palavra é escrita, como ela é pronunciada, tá bom? E a gente chega aqui na parte dos dias da semana e meses do ano. É só para ampliar o vocabulário de vocês, tá? Nós temos os dias da semana, gente. Domingo, lunes, segunda, martes, terça,
miércoles, que é a quarta, jueves, a quinta, viernes, a sexta, e sábado, o sábado. Lembrando que em espanhol eles consideram os dias da semana, de segunda a sexta, né, como dias laborales. Por que laborales? Dias laborales porque vem de labor. Labor em espanhol é trabalho, tá? Então, são os dias de trabalho, dias da semana, tirando o fim de semana, né? O domingo e o sábado. Conseguiram entender? Espero que vocês tenham tentado praticar também. E os meses do ano, né? A gente tem enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro ou setembro com P, depende da localidade, tá? Outubro, novembro, dezembro. Então a gente tem aí os meses do ano, certo? Eu coloquei como atividade para vocês da semana uma atividade bem, eu considero bem dinâmica, né? Bem prática mesmo, que é, eu quero ouvir vocês falando espanhol. Isso mesmo, eu quero ouvir vocês tentando, tá? E isso vai valer ponto, tá, gente? Essas atividades que eu passar semanalmente, elas vão valer ponto para compor nesse primeiro mês a nota parcial de vocês, tá bom? Então eu coloquei uma listinha de palavras, tá? São palavras bem simples, que eu inclusive já disse algumas, né, aqui para vocês. E eu quero que vocês pratiquem primeiro, não quero que gravem rápido, pratiquem, gravem, escutem como é que fica, se está próximo, se não, certo? Eu quero que vocês tentem, eu vou avaliar, vai ser pontuada a tentativa, tá? Eu não vou exigir de vocês uma pronúncia exata das palavras, não, até porque seria injusto, né? Eu só quero que vocês tentem, eu quero que vocês se permitam tentar falar, tá bom? Eu coloquei, são 9 palavrinhas, bem simples, tá? Todas com algumas especificações de pronúncia, tá? E eu quero que vocês tentem, né, praticar e depois me enviar essas palavras gravadas, ok? Agora, antes da gente encerrar, eu vou colocar para vocês alguns falsos cognatos, tá? Eu vou dizer alguns falsos cognatos, vou colocar também na tela, caso vocês queiram anotar, fiquem à vontade, esses não vão estar no arquivo, tá? Vamos lá, gente. Então, algumas palavras que são falsos cognatos de espanhol, para vocês já irem assimilando, tá? Salsa. Salsa. A salsa, né, pra gente salsa seria uma verdura, né? Parece um cheiro verde, só que um pouco, parece um coentro, só que um pouco maior, né? Mas salsa, para eles lá, é molho. Molho mesmo, tipo molho de pimenta, né? Molho eles chamam de salsa. Outra palavra, pelo. Pelo. A gente tem, né? Pelo. Para eles, o pelo é como eles chamam o cabelo. Mi pelo. Tá? Temos também catar. Catar. Pra gente catar é apanhar uma coisa, né? Pegar algo que está no chão, popularmente. Para eles, catar é provar. Eu vou catar, eu vou provar, tá? Nós temos também a palavra, essa é interessante, bem interessante, ganância. Ganância. Ganância é uma pessoa que tem ganância por dinheiro, quer ter as coisas, né? Ganancioso, né? Tem relação, tá? Mas ela é mais usada para definir lucros, tá?
ou ganho. Iracha, racha. Racha, né? Pra gente, racha seria algo como um racha de carro, né? Racha, para eles, é uma rajada de vento. Uma rajada de vento, né? Então, a gente tem aqui alguns falsos cognatos, né? Deixa eu pegar mais alguns para vocês. Alguns outros cognatos, gente, que eu posso citar aqui para vocês, alguns são até bem interessantes. Se eu dissesse a vocês, pedisse a vocês só um rato, solo um rato, dá para imaginar o que eu disse? Solo um rato? Não, né? Rato, pra gente é um animal. Lá, rato significa momento. Só um momento. Solo um rato. Ou se eu pedisse a vocês, por exemplo, um pastel. E aí, o que vocês me dariam se eu pedisse a vocês um pastel? Não sabem, né? Me daria um pastel de carne, frango, alguma coisa assim. Pastel, traduzindo, é bolo. Isso mesmo, bolo, né? Bolo, sobremesa. Por exemplo, se eu dissesse quero um pastel para el postre. Quero um pastel para el postre. Um pastel para el postre. Eu estaria pedindo um bolo para a sobremesa. Postre é sobremesa, tá? Se eu dissesse a vocês que el pastel estava esquisito, você diria que o pastel não estava bom, né? Ou, no caso que vocês já sabem, o bolo não estaria bom. Mas não é isso. Se eu dissesse a vocês, el pastel estava esquisito, eu estaria dizendo que o bolo estava delicioso. Esquisito significa, né, traduzindo, delicioso. Tudo a ver, né? Ou, por exemplo, se eu perguntasse a vocês, qual é o teu apelido? Qual é o teu apelido? Você acharia que eu estou perguntando qual é o seu apelido, né? Como é que você gosta de ser chamado? Mas não. Tá? Mi apelido es Meneses. Deu para sacar? Mi apelido es Meneses. Meu sobrenome é Menezes. Conseguiram acompanhar? Espero que vocês tenham gostado, tá? Vou encerrando por aqui. Próxima aula a gente vai trabalhar, acho que vocês vão achar bem interessante, a questão das horas e algumas saudações, cumprimentos, tá? Também para ampliar o vocabulário de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês estejam estudando, façam a atividade, tentem, né? Se deem ao direito de tentar fazer a atividade, tá bom? Vou estar aguardando os áudios de vocês. Qualquer coisa eu dou uma dica, um feedback para melhorar a pronúncia, tá bom? Buenos estudios, adiós.